1 Tessalonicenses, capítulo 3, né? Nós estamos no capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Dá, e deixa um copinho de água aí, a hora que o Reginaldo começar a dormir, você começa a borrifar água assim nele, ó. Não é não, Roberto? O que você acha, Roberto? Ó, só borrifando água no crente, ó. O crente querendo dormir, Roberto. Como é que é isso? Cansado, só Jesus, né? Não é fácil, gente. Quem acorda muito cedo... Ah, então isso mesmo. Um ajuda o outro. Um ajuda. Se precisar, fica de pé, viu, Reginaldo? Não me importa, não. Fica de pé aí, ó, andando na sala, que o sono vai embora. Vamos lá, gente. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler esse primeiro trecho. Aliás, nós vamos ler o capítulo inteiro, 3, porque ele tem um contexto só e a gente já. Ele é pequeno, né? Ele não é muito grande esse capítulo. A gente já faz a análise dele. E aí, casal 20, Soninha, glória a Deus, vocês estão de ladinho, tá com problema aí, né? Fique em paz. Fique em paz, se não conseguir, né? Se não, vira aí a câmera, vira o computador. Aí, não tá dando certo lá. Vamos lá, gente. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos isto que vocês estão firmes no Senhor. Visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem os nossos caminhos até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então o capítulo 3 é bem pequenininho, né? E Paulo, na verdade, ele está dando continuidade a respeito dos últimos versículos que a gente viu no capítulo 2. Se a gente puder voltar só um pouquinho, eu vou ler o 17 até o 19 para vocês entenderem o que ele começa aí no capítulo 3, tá bom? Então voltem aí uns versículos, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Aí ele continua, ó. Por isso,
quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Então, vamos começar aqui, né? Paulo, então, está dizendo que ele sente saudade já dos irmãos ali da região de Tessalônica, né? Daquela região onde está essa igreja, onde está esse povo reunido, onde está esses vários, né? Povos reunidos ali na região de Tessalônica. Então ele está dizendo que ele está com saudade, que ele teve que sair fugido, como a gente viu, né? Ali da cidade de Tessalônica, e ele já está lá na parte de baixo do mapa, lá já perto de Corinto, e na verdade essa carta ele escreve da cidade de Corinto. Mas ele diz que ele está sozinho, ele está ali quase que em retiro, né, na cidade de Atenas. Por quê? Porque ele preferiu ficar só por conta dessa grande provação, dessa grande perseguição que se levanta nesse momento ali contra os irmãos, contra a igreja de Cristo no Império Romano. Então Paulo assim, eu preferi ficar aqui sozinho em Atenas para passar essa tribulação, para passar essa perseguição, esse primeiro momento aqui que a gente está vivendo, para ver se a gente pode voltar a continuar o trabalho que a gente iniciou aí com vocês. Então ele fala, por 2 vezes eu já tentei voltar para Tessalônica, mas o diabo, Satanás, nos impediu. De que maneira Satanás impediu Paulo? Com essas perseguições, com as tribulações que foram acontecendo ali ao redor daqueles dias e até a perseguição do próprio Império Romano com ele nas viagens ou impossibilitando ele de sair da cidade onde ele estava. Então Paulo, ele tinha tanta esperança em edificar esses irmãos lá em Tessalônica que ele queria de todas as formas voltar ali para continuar ensinando. Ele ficou muito pouco tempo, né? A gente viu que ele ficou só em média 3 semanas, ou vamos falar quando muito 4, né? 1 mês. É muito pouco para você ficar num lugar, pregar o evangelho, ensinar os fundamentos da fé e deixar esses irmãos caminhando sozinho. Mas a palavra fala, pelo que a gente tem lido aqui no livro, que os irmãos ali em Tessalônica, eles foram muito impactados pela glória de Deus. Essas situações que aconteceram lá, que eu contei para vocês nas primeiras aulas, fizeram com que a igreja de Tessalônica fosse uma igreja muito alicerçada no poder de Deus, na manifestação de Deus, de forma a convertê-los de verdade. Foi muito profundo a experiência que cada um teve ali em Tessalônica e por isso eles se renderam a Cristo. Então não é uma igreja que se converteu superficialmente, não é um povo que se converteu por meras emoções, né? Por meras circunstâncias, mas é alguém que realmente foi tocado profundamente pela palavra, pelo poder de Deus, e assim eles foram transformados. Tanto é que, como a gente já tem falado nas últimas aulas, essa igreja tem dado um exemplo para nós do que é viver uma vida de igreja, uma vida de amor, uma vida de busca de santificação. É isso que a gente tem visto até aqui. E Paulo vai continuar mostrando isso para nós aqui na carta. Tanto é que ele fala agora, aqui no capítulo 3, que ele, com essa saudade e com a vontade de saber notícias desses irmãos, ele então envia Timóteo. Timóteo, pelo amor de Deus, volta lá ou verifica como é que está essa situação. E nós estamos falando de um trajeto extremamente grande. Entre Corinto e Tessalônica, nós temos quase que, sei lá, mais de 1.000 quilômetros. Eu não olhei essa distância exata, mas era muito longe, irmãos. Não é coisa de um dia para o outro, não. E a gente está falando de uma jornada grande de viagem até chegar, inclusive, a Macedônia, né, a Tessalônica. Então, a gente tem aí um Timóteo enviado por Paulo para aquela região novamente, tanto para continuar esse ensino que Paulo começou ali, quanto para ter notícias dos irmãos que estavam sendo totalmente massacrados, perseguidos pelo Império Romano, pela cultura da época. Lembra? A gente já falou bastante nas últimas aulas sobre isso. Então, a igreja, o povo de Tessalônica e da região vizinha ali, estavam sofrendo e Paulo queria saber como é que eles estavam, como é que estava a fé deles. E Paulo então envia Timóteo. É isso que Paulo está falando aqui para nós.
Ele queria muito ir, mas ele foi impedido por Satanás. Mas então, temendo pela fé desses irmãos, ele envia Timóteo para que Timóteo pudesse ver como é que estavam as coisas lá. E aí ele começa dizendo, né, no versículo 6, ele diz assim: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Então, Timóteo chega falando sobre duas coisas importantíssimas de uma igreja sadia, de uma igreja que realmente entendeu o evangelho de Cristo, que é fé e amor. Então, se a igreja de Cristo, se a nossa igreja, nós como igreja, não estivermos alicerçados sobre esses dois pilares, e tem mais um que a gente vai ver numa outra carta de Paulo, que ele vai falar sobre esse tripé, mas aqui ele fala que eles estão muito bem pela resposta de Timóteo a Paulo, dando boas notícias de que eles têm dado bom testemunho da fé e do amor que eles têm uns para com os outros. Gente, se tem uma coisa que a igreja de Cristo precisa manifestar entre eles para que o mundo possa verdadeiramente ver Cristo em nós, é fé, que é uma vida baseada em atitudes também alicerçadas na palavra. Nós falamos bastante sobre fé. Eu até fiz essa pergunta ali no grupo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso numa outra aula, porque a gente vai ter assuntos, né, pertinentes a isso, então eu vou falar um pouco mais. Mas assim, se uma coisa que a igreja precisa ter de forma muito clara, muito objetiva, é a fé, que são atitudes baseadas na palavra que você recebe. Então, se eu e você não pararmos diante da palavra, começarmos a meditar nela, começarmos a nos alimentar da palavra de Deus, para que assim o Espírito Santo possa ministrar a nossa vida, trazendo direção, trazendo discernimento das circunstâncias que nós estamos vivendo. Se a gente não buscar isso e através disso a fé começar a se manifestar em nós, através dessa palavra recebida pelo Senhor, a igreja começa a se tornar algo raso, algo superficial. Por quê? Porque ela prega uma palavra de fé, mas ela não vive uma vida de fé. Então fica só um discurso bonito. Por isso que muitas pessoas às vezes não vêm para o evangelho, porque na verdade a nossa pregação, ela não pode ser, como Paulo diz, através de persuasão. Nós não podemos mostrar um evangelho baseado em um bom discurso, baseado em uma boa teologia de entendimento. Porque o evangelho, ele não é uma boa teologia. O evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido. Então, quando eu prego, quando eu falo, quando eu vivo uma vida que não expressa fé na palavra, que as minhas atitudes não são iguais à minha pregação com a palavra, com a minha boca, então isso não gera poder de Deus na vida das pessoas. E é assim que as pessoas muitas vezes não se chegam, não são convertidas ao evangelho. Por isso que a igreja de Tessalônica está sendo elogiada, porque a atitude deles de fé e amor estão sendo compartilhada entre todos os irmãos e assim eles estão avançando. O livro falou já na última aula, e eu acho que ele vai falar um pouquinho mais, de que eles têm sido referência, não só na Macedônia, que é ali onde eles estão localizados, mas o evangelho, a fé, o amor desses irmãos já tem chegado na Acaia. Onde é a Acaia? Se você olhar no mapa, você vai ver que a Acaia já está lá embaixo, pertinho de Atenas, pertinho de Corinto. Então isso quer dizer que esses irmãos, eles estavam avançando na pregação do evangelho e na demonstração de fé e amor uns para com os outros, a ponto de não só a região deles ali, mas toda a região ali para baixo já chegando lá na Grécia, já chegando lá em Corinto, o pessoal já estava sendo impactado por essa igreja que tinha recebido essa palavra e que já estava sendo transformada pelo poder de Deus. Então entende o que está acontecendo? Paulo está extremamente feliz, ele expressa isso nessa carta. Por quê? Porque as notícias que chegam para ele é que a igreja de Tessalônica, é que o povo de Tessalônica, os irmãos convertidos em Tessalônica, eles estão expressando
fé e amor uns para com os outros. Gente, amor é atitude, amor não é palavra. Amor é verbo, né? Eu costumo falar isso, quem tem aula mais tempo comigo. A palavra amor, ela é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, né? É uma conjugação de verbo. E verbo é ação. Verbo não é sentimento, ok? Sentimento é alegria, ódio, ressentimento, tristeza. Isso é emoção, né? São coisas da alma. Amor, a palavra amor, ela não é um sentimento. Amor é verbo, amor é ação, amor é colocar em prática aquilo que eu prego. Amor é pôr em prática aquilo que eu digo que estou vivendo. Então, se eu digo que Jesus é aquele que perdoa, se eu digo que Jesus é aquele que ama, se eu digo que Jesus é aquele que salva, se eu digo que Jesus é aquele que eu era pecador, mas ele me salvou, que ele tem me transformado, que ele tem feito uma nova criação em mim, e isso não expressa nas minhas atitudes diárias com o meu próximo, isso passa a ser um discurso bonito, mas não tem vida em Deus, não tem poder de Deus nessas palavras, não tem poder na minha vida. Por quê? Porque não é algo que eu estou pondo em prática, não há ação na minha vida. E isso passa a ser só um bom discurso, ok? Então é disso que Paulo está falando. A igreja de Tessalônica é uma igreja que está expressando literalmente o poder de Deus. A palavra de Deus está sendo manifestada através desses irmãos. Como? Através da fé e do amor. Então eles estão pondo em prática diariamente a vida que eles têm recebido de Deus. Lembrando, gente, eu gosto sempre de lembrar isso nas aulas, escreve isso, grava isso no teu coração e nas tuas anotações. A igreja primitiva, esses primeiros irmãos, eles não tinham a Bíblia que você tem na mão. Sabia disso? Os irmãos não tinham essa Bíblia que você tem na mão hoje, bonita, que você lê de Gênesis a Apocalipse, que você tem aí todo o evangelho escrito, todas as histórias, né, que Jesus passou, e histórias que eu quero dizer aqui, não estou falando no sentido de coisas que passaram, não é nesse sentido pejorativo, histórias no sentido de vivência, de tudo que Jesus viveu na terra como o Deus encarnado. Nós temos hoje a Bíblia totalmente agrupada nesses livros que a gente pode ler, e a gente pode fazer estudos, e a gente pode fazer tudo isso que a gente faz hoje. A igreja primitiva, gente, até mais ou menos acho que o ano 300, se não me engano, essa data mais ou menos que começou a ser então impresso. Eles não tinham essa Bíblia que a gente tem hoje. O que a igreja primitiva tinha? A igreja primitiva tinha a tal da Septuaginta. O que era a Septuaginta? A Septuaginta era a tradução do Velho Testamento para o grego, né? Foram os gregos que decidiram então traduzir a Bíblia para o grego, que era do hebraico e do aramaico. Eles traduziram para o grego e eles tinham isso. Então eles tinham o Velho Testamento traduzido para o grego. Só que o Novo Testamento ele estava sendo vivido realmente na pele, né, dos discípulos, dos apóstolos, agora da igreja. Então, isso que nós estamos lendo aqui agora eram cartas, pergaminhos mesmo, enrolados, né, que eram enviados através de mensageiros, através de discípulos da igreja primitiva. Então, isso chegava em rolos e muitas vezes um só, e que eles tinham que agora copiar para mandar para outros irmãos. Então, isso aqui não era uma coisa que eles tinham, todo o ensino que a gente tem hoje, já escrito facilmente. Então, a igreja ela precisava expressar muito mais a fé e o amor de uns para com os outros através dos ensinos dos apóstolos. Era o que Paulo tinha ensinado para eles através dos seus ensinos, das suas pregações, das suas aulas ali, né? Das suas pregações mesmo ali na cidade, era o que eles estavam vivendo, era o que eles estavam passando para frente. Então passa a ser muito mais uma coisa de vida com Deus, de ter sido impactado. Pode falar, Dai. A distância
entre Coríntios e Tessalônica era 572 quilômetros. Obrigada, joia. Google ajuda, tá vendo, gente? Então nós tínhamos aí 500 quilômetros, quase 600 quilômetros. E aí 600 quilômetros naquela época em que eu não tinha um carro bacana como eu tenho hoje, em que eu não tinha um avião que me leva em 2 horas, 1 hora e meia nessa distância, em que eles caminhavam ou andavam de animais, ou tinham no máximo aí sei lá, uma carroça, alguma coisa assim com animais, né? Então era tudo muito difícil. Então eram dias de caminhada para chegar. Mas vamos voltar. Então legal a informação, anotem aí até para ter essa informação para a gente guardar no estudo. Isso é muito bom. Então Paulo pregava, ensinava nessas igrejas e eles precisavam pôr esses ensinos em prática. Então tudo que Paulo pregava, tudo que Paulo ensinava era algo que eles precisavam passar de um para o outro, em ensino também, em palavras mesmo, né? Olha, eu ouvi de Jesus que morreu e ressuscitou e vai voltar, e isso eram os ensinos e as palavras que eles tinham. Depois, muito depois, é que a gente vai ter esse livro bacana que a gente tem hoje na mão. Então, entender o que é o evangelho e pôr em prática, viver o evangelho, era o que fazia com que as pessoas avançassem pregando esse evangelho. Então, o que eles estavam vivendo era o que eles passavam para as outras pessoas. O que Deus estava transformando neles era o que eles passavam para as outras pessoas. Era começar a viver uma vida nova, que nós vamos ver que Paulo vai falar bastante aqui nessa carta de Tessalônica. Vamos continuar aqui, versículo 7. Vamos do 6 para a gente continuar aí e dar andamento. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Gente, era uma alegria, né? Para Paulo ou para os discípulos ou para qualquer homem e mulher de Deus, ver que o trabalho, ver que as tribulações, as necessidades, né, que Paulo estava passando em suas viagens missionárias estavam dando resultado no reino. As pessoas estavam sendo realmente alcançadas pelo poder de Deus. Então valia a pena gastar a vida, valia a pena realmente se desgastar para o reino de Deus. Por quê? O chamado de Deus da vida de Paulo como missionário, como apóstolo, como pregador do evangelho, estava realmente dando o resultado esperado por Paulo, que era o quê? Vidas sendo alcançadas para Deus. Então, a vida de Paulo foi buscar as vidas que estavam perdidas ali nas regiões do Império Romano. Então, que a nossa vida esteja também todos os dias com esse mesmo desejo. E quando eu me coloco com essa disposição de ganhar quem quer que seja para o Senhor, isso faz toda a diferença na nossa vida como cristão. Porque nós fomos chamados, nós fomos salvos para salvar. O nosso chamado como cristão, como igreja de Cristo, é para alcançar outros. Porque o nosso principal chamado, o nosso primário, o principal chamado é o de nos relacionarmos com Deus. Tem uma aula só sobre isso lá na Escola de Fundamentos. Quem quiser depois assistir, ver, acho que é a segunda aula, que fala sobre propósito. Entender que o principal propósito de Deus para nós é relacionamento. Então, se eu não me relaciono com Deus no meu dia a dia, eu já estou falhando no meu principal propósito. Deus me chamou, Deus me alcançou para que eu pudesse novamente ter relacionamento com Ele. Sabe a história do Éden? Na viração do dia, o Senhor vinha e falava com Adão e Eva e se relacionava com ele e vivia ali com eles no Éden. Esse é o desejo de Deus. Ele quer vir todo o tempo e estar conosco e ter comunhão conosco e falar conosco e trazer direção para a nossa vida. Esse é o principal propósito de todo cristão, ok? Então, vida com Deus no meu dia a dia, na minha casa, no meu relacionamento com Deus.
Agora, qual é o outro propósito? E agora é como igreja, e Tessalônica mostra muito bem isso. É demonstração de fé e amor para as outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas por Deus. Então eu não sou discípulos, né, professor? Fazer discípulos, exatamente, Débora. Continuar fazendo discípulos de Cristo, né? Você não está fazendo discípulos simplesmente seus, mas você está fazendo discípulos para Deus, né? Discípulos de Cristo. E assim isso vai replicando, e assim isso vai se estendendo. Por isso que na igreja primitiva, a gente percebe um avanço muito grande do evangelho, que talvez a gente não consegue ver hoje, tendo uma igreja tão grande na terra, né? Hoje o número de cristãos, ele é enorme em todo o globo terrestre, mas a gente não vê realmente o reino de Deus se expandindo na terra, porque as pessoas, elas não estão conseguindo compreender esses dois propósitos. O primeiro, que é relacionamento, as pessoas, infelizmente, elas tendem a não ter esse relacionamento diário com Deus, com a palavra, de intimidade. E o segundo plano é que elas acham que elas foram salvas para ser salvas. Ah, Deus me salvou, então tudo bem, tá tudo certo, eu sento aqui na igreja, eu participo de um culto e eu tô esperando Jesus voltar para eu ir para o céu, para eu não ir para o inferno. Esse é o principal pensamento da maioria dos cristãos na Terra, no globo terrestre. Ok? Por quê? Porque o interessante para a pessoa é que ela foi salva. Então, já que ela foi salva, tá tudo certo, eu não preciso mais me preocupar, eu vou viver a minha vidinha aqui com Deus, na igreja, fechadinho no meu mundinho e tá tudo certo. Quando, na verdade, nós vamos entender isso depois, eu vou falar um pouco sobre isso, acho que na outra carta, a gente vai falar sobre a vida do que é ser igreja, do que é essa palavra eclésia, né? A gente vai entender um pouco melhor. Então, quando se fala de igreja, a gente está falando, na verdade, de fora de casa, fora do nosso convívio familiar. Isso é ser igreja. E não está falando de um lugar, de um templo, onde as pessoas se reúnem simplesmente para estar ali adorando a Deus. Não. Viver eclésia é viver fora do contexto familiar, é o id, é o estar fora de um lugar fechado. Então, era para a gente estar avançando com o reino de Deus fora das quatro paredes da nossa casa, das quatro paredes da igreja. Mas, mais uma vez, a igreja, infelizmente, não está conseguindo compreender isso. Mas nós estamos aqui estudando Tessalonicenses para talvez conseguir compreender um pouco melhor isso, por que Paulo elogia tanto essa igreja, e ele diz que as notícias que estão chegando para ele é de uma igreja que está avançando na pregação do evangelho, na prática da fé e do amor. É isso que Paulo está falando aqui para nós. Vamos continuar. Aí ele diz assim, versículo 10. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Paulo está querendo voltar ali para continuar ensinando os irmãos, para continuar colocando fundamentos, para continuar colocando esse alicerce, esse alimento da palavra que ele tinha para oferecer. Versículo 11. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Tá vendo como Paulo ressalta essa questão do amor? Ele tá falando o tempo inteiro que a igreja de Tessalônica, ela tem transbordado, ela tem crescido, ela tem demonstrado amor de uns para com os outros. Então isso fala de atitudes, isso fala de comportamento, isso fala de viver igreja, de ser igreja, ok? E de demonstrar, ele fala não só uns para com os outros, mas com todos. Gente, se a igreja não entender que ela é luz, que ela é sal para o mundo, se ela viver fechada no seu mundinho, achando que ela tem que ser igreja somente ali e de que ela tem que ser uma pessoa amorosa, uma pessoa de boas práticas, só no contexto igreja, nós já falhamos no nosso chamado do ID. Não é essa palavra que eu queria, mas é o que está vindo. Então, assim, o que Deus nos chamou para fazer é demonstrar o amor de Deus
essa alegria da salvação, essa transformação do reino de Deus em nós para o mundo, para as pessoas que estão precisando dessa transformação, porque senão não valeu a pena você ter sido salvo, porque você não está dando continuidade nisso. É uma questão de continuar avançando com o que Deus começou através de você. É repassar. Sabe a história de você continuar passando tudo aquilo que você tem recebido? Você não pode ser... como é que eles falam aquela brincadeira da caixa d'água e do outro? Como que chama, gente? O outro exemplo é ser caixa d'água ou ser... Como que é, gente? É poço ou caixa d'água? Acho que é isso, né? Porque o poço é o lugar que a água fica parada e que as pessoas vão lá e tiram água quando elas precisam. A caixa d'água é algo que, ao mesmo tempo que ela está sendo gasta, ela está sendo enchida novamente, né? Ela está sendo cheia novamente. Então a caixa d'água é um entra e sai o tempo inteiro, né? O poço não, a água fica ali estagnada, se ninguém tira aquela água fica ali parada. Então não deseje ser poço, deseja ser caixa d'água. Deus enche e você esvazia. Deus enche e você derrama. Deus enche e você derrama. E assim a gente vai sendo um canal, né, de Deus para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E não se prenda. Aonde é que eu vou pregar o evangelho? Ah, mas eu não tenho um cargo na igreja, eu não tenho um lugar para pregar, eu não tenho um microfone na minha mão. Esqueça disso, pelo amor de Deus. Faça o evangelho chegar no irmão, na pessoa que trabalha do seu lado na empresa. Faça o evangelho chegar no professor do seu filho, na professora do seu filho. Faça o evangelho chegar na pessoa que você vai todo dia comprar pão na padaria. Faça o evangelho chegar no tiozinho lá do açougue que te atende todo dia quando você vai comprar sua mistura. Faça o evangelho chegar no posto de gasolina onde você coloca, que se abastece todo dia. Gente, tem cristão que não sabe nem o nome das pessoas com quem convive diariamente, não tem amizade na sua vizinhança. Tem cristão que é mal visto pelos seus vizinhos, porque é uma pessoa totalmente restrita, mal-humorada ali com os vizinhos, com a redondeza, com as pessoas que convive. Se você perguntar muitas vezes para o seu vizinho como ele te vê, será que é um bom testemunho que nós temos dado para as pessoas que estão ao nosso redor? Se nós perguntarmos para as pessoas que convivem, né, conosco no dia a dia, qual será que é a imagem e o testemunho que eu tenho dado a respeito de Cristo, de ser filho de Deus? Será que as pessoas querem Jesus quando elas olham para nós? Será que elas desejam ser filhos de Deus para ser igual a nós? É isso que Paulo tá dizendo nessa carta, que ele se alegra com o pessoal de Tessalônica por causa da fé e do amor que eles têm demonstrado. Não só entre eles, mas para com todos. Paulo está dizendo aqui no versículo 12, né? Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. Então esquece essa história de ser cristão só no meio dos crentes. Você precisa ser cristão, você precisa ser o canal de Deus aonde quer que você esteja. As pessoas precisam ver Cristo em você, tanto dentro da igreja como fora da igreja, ok? Versículo 13. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então ele está dizendo que isso permaneça, que isso seja fortalecido cada dia mais, que vocês sejam irrepreensíveis, que não haja falta de nada em vocês até que Jesus volte, porque na volta dele vocês vão ser encontrados ainda buscando essa santificação, buscando esse relacionamento com o Senhor, e assim vocês possam estar nessa ressurreição ou nesse arrebatamento nesse dia. Paulo vai começar a falar a respeito disso conosco aqui. Capítulo 4, vamos lá, gente? Capítulo 4. Nós vamos ler ele também inteiro, porque uma coisa vai falar com a outra aqui. Capítulo 4, vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo.
Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vamos parar aqui só para eu falar o que ele está dizendo e em seguida a gente já entra no outro texto. Paulo então está dizendo aqui, já começando o capítulo 4, a respeito desse crescimento, a respeito desse fortalecimento, a respeito desse nível, né, que tem que ir crescendo. Nós precisamos ir crescendo no amor de Deus e crescendo no conhecimento de Deus para que nós possamos amadurecer, para que sejamos mais maduros. Paulo então está dizendo, né, no versículo 1, quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Então Paulo ensinou como eles deviam se portar como cristãos, já que eles tinham se convertido. Então Paulo deu muitas instruções durante o momento que ele estava lá. Ele ensinou coisas que o Senhor Jesus havia ensinado. Ele ensinou o que a igreja de Cristo deve fazer para se manter santa e irrepreensível. Então ele trouxe todos os ensinos necessários. E aqui ele está dizendo, que bom que vocês estão fazendo tudo aquilo que nós já instruímos. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então ele está pedindo para que isso não permaneça. Então, gente, cristão que permanece, que fica estagnado, que não tem crescimento na sua vida cristã, ele infelizmente está perdendo uma parte do que Deus tem para ele. Por quê? Porque Deus, ele é infinito em ensino, em criatividade, em dons, em poder nos usar no poder dele de diversas maneiras. Então, se nós acharmos que o nível espiritual que nós temos é suficiente para as nossas vidas, infelizmente nós estamos perdendo de receber muito mais de Deus. Eu costumo falar, para quem está comigo há mais tempo já sabe, a palavra de Deus ela tem tanta profundidade. Outro dia eu ouvi alguém falando essa frase e eu gostei bastante. A Bíblia, ela parece ser comprida, né? Ela parece ser grande, não é isso? Quando a gente pega o livro, a Bíblia, não tem gente que fala assim, nossa, mas a Bíblia é um livro muito grosso para se ler. Imagina, não vou dar conta de ler a Bíblia de jeito nenhum. E a pessoa pensa, né, por causa dessa extensão da quantidade dos 66 livros, parece que a Bíblia é infinita, que não vai acabar nunca a leitura, né? É isso que as pessoas pensam. Mas eu posso afirmar para vocês que a Bíblia ela é muito mais profunda do que comprida. Então, assim, ler de Gênesis a Apocalipse é muito fácil. O problema é desejar descer mais profundo dentro da palavra. E isso só com esse desejo de crescimento. Não existe outra forma de nós crescermos em Deus do que nos aprofundando na palavra. Então é profundidade e não comprimento. Então, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a coisa mais fácil que existe. O problema é desejar
se aprofundar. E o se aprofundar fala de relacionamento, fala de estar ali com o Senhor, desejando esse crescimento. Então Paulo está dizendo para eles que agora ele exorta, e esse exortar aqui tem a ver mais com uma chamada, né? Com um pedido, com uma instrução para a igreja de Tessalônica. Que eles, agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada dia mais. Poxa vida, Paulo, mas você já está elogiando a nossa igreja? Você já está nos elogiando como irmãos? Você já está nos elogiando como alguém que está bem na fé e no amor? A gente ainda precisa crescer? Sim. Por quê? Porque Deus tem muito mais para nós. Se nós não desejarmos crescer em tudo que Deus tem para nós, nós estamos perdendo muito do que Deus tem para as nossas vidas. Vamos continuar, eu já vou fechar e abrir de novo. Tem 8 minutos, acho que dá tempo de eu terminar esse trechinho aqui. Aí ele diz assim no versículo 2, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do nosso Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo no versículo 2 que ele deu mandamentos. E aí muitas pessoas, inclusive, confundem, né, esse tipo de passagem. Eu vou abrir aqui porque eu quero ver essa palavra, se eu coloquei ela aqui no dicionário para vocês. Eu acho que não. Deixa eu ver qual é a palavra no grego que está aqui no mandamentos. Eu já cheguei a olhar quando eu estava lendo, mas não está me vindo na memória agora. Peraí que eu só estou abrindo aqui o aplicativo para ver. Ele está dizendo assim no versículo 2, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, tem muitas pessoas que dizem que o Velho Testamento, que os mandamentos de Deus, eles foram abolidos, porque agora nós estamos na graça, e as pessoas usam todos esses termos aí, que a gente já tem visto e ouvido falar, e que atrapalham muitas vezes os cristãos por falta de discernimento. Deixa eu ver aqui, versículo 2. O original para esse mandamentos aqui. Eu coloco depois lá no dicionário, se vocês quiserem. A palavra aqui para mandamentos é paragelia, que é o quê? Na verdade, é uma ordem, é um comando, é uma notificação. Então, Paulo está dizendo que ele tem dado, pois conhecem os comandos, as ordens, né? Os mandamentos. Lembra que mandamentos no original tem a ver, inclusive, com uma questão de ensino, de instrução. Depois vocês voltam lá que a gente colocou algumas coisas na aula anterior, né, sobre isso. Então tem lá no dicionário. Então a gente precisa entender que as coisas de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus não passam de instruções para nós, para que a nossa vida flua muito melhor no Senhor. Então Paulo está dizendo assim, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo está dizendo assim, vocês conhecem as instruções, vocês conhecem as notificações, os comandos que nós temos dado a vocês. Por quem? Pela autoridade do Senhor Jesus. Então, existe uma autoridade dada por Deus ao apóstolo Paulo e a tantos outros que ensinam, inclusive, né, no sentido apostólico, esses ensinos que nós temos na palavra, vem de uma autoridade dada pelo próprio Espírito na vida dos apóstolos e dos primeiros discípulos, para deixar esses ensinos para nós, para deixar as instruções para nós. Então Paulo falou assim, vocês já têm conhecido cada instrução, cada mandamento que nós temos dado a vocês por autoridade do Senhor Jesus. Então sigam isso, façam isso, e assim vocês vão continuar crescendo. Ele diz no versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 2 pontos. Então, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 2 pontos. Aí ele vai dizer qual é essa forma de se santificar, qual é essa santificação que é a vontade de Deus. Aí ele fala qual é. Abstenham-se da imoralidade sexual. Percebem que aqui Paulo ele é enfático quanto à imoralidade sexual, e a gente vai perceber através dos próximos versículos que Paulo está falando sim sobre essa questão da prostituição no sentido literal do sexual. Por causa dos outros versículos a gente percebe isso.
Mas essa palavra no original, se vocês olharem lá no dicionário de vocês, essa palavra imoralidade sexual, na realidade a imoralidade, tem a ver não somente com as práticas ilícitas na questão sexual, do corpo, mas também com a idolatria. Então, todas as vezes que Deus fala sobre imoralidade sexual, Deus está falando sobre relacionamento ilícito, relacionamento fora do casamento, relacionamento fora de uma aliança. Então, quando se fala de relacionamento fora de uma aliança, eu tenho uma dupla interpretação no texto. Por quê? Porque Deus está falando, através do Espírito Santo, através de Paulo, sobre duas coisas que todo cristão precisa se abster. O que é se abster, gente? Se abster é se afastar, é não ter o contato, é não ter a prática, é não praticar. Então, Deus está falando para a igreja de Tessalônica, para ela continuar crescendo, para ela continuar sendo edificada, mas que eles se abstenham da imoralidade sexual. Eu vou fechar porque não vai dar tempo de terminar e eu não quero correr aqui. Vamos fechar? Já voltem rapidinho para eu já continuar aqui no raciocínio e não perder o raciocínio. Quantos tinham? Toda vez eu falo que eu vou olhar e eu esqueço. Era 14 ou era 15? Cadê o povo, Jesus? Ai, Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui, o pessoal vai chegando e eu vou abrindo. Então, Paulo está exortando os irmãos que uma das coisas que praticamente foram ensinadas e passadas para todas as igrejas, ao longo aqui do nosso estudo a gente vai ver isso, mas não só para as igrejas, mas Deus vem desde o Velho Testamento falando muito sobre isso. Quem está lendo aí a Bíblia comigo, nesse ano está vendo a gente falar bastante sobre isso também, essa questão da imoralidade sexual. Porque, gente, entendam uma coisa, quando se fala de imoralidade sexual, Deus está falando basicamente sobre uma vida sexual fora do casamento. Por quê? Porque a Bíblia institui o sexo, a vida sexual somente para o ambiente do casamento, ok? O ambiente que existe aliança. Então, onde existe uma aliança, onde existe um compromisso, aí sim pode haver a sexualidade, né? Deus fez isso para esse momento. Joia. Então, se o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, para toda a igreja, para todo o contexto igreja de Tessalônica, que para eles se santificarem, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ok? Então, ele está dizendo que eles vão ser santificados. De que forma? E a vontade de Deus é essa. Mas de que forma, então, eu vou ser santificado, apóstolo Paulo? Aí ele diz que vocês se abstenham da imoralidade sexual. E essa parte da imoralidade sexual está falando sobre essa prática, né, sexual fora de uma aliança. E aí entra em dois aspectos, como eu comecei já a falar para vocês, que entra nessa questão da sexualidade fora do casamento,
mas também a gente precisa entender que Deus está nos ensinando sobre a questão dos ídolos, e isso engloba todo tipo de ídolo. Então, o que Deus quer falar nessa segunda parte? Então, a primeira a gente já entende. Ter uma vida sexualmente fora do casamento é imoralidade sexual. Joia, já entendi. Adultério, fornicação, qualquer tipo de prática com animais, incesto, todo tipo de prática sexual fora do casamento, fora do contexto que a Bíblia me permite, que é dentro do casamento e entre homem e mulher. Então eu já entrei numa prática de imoralidade sexual e Deus está pedindo para eu me abster disso. Então essa parte, ponto final, o crente não precisa nem perguntar se ele tem dúvida, porque ele não pode ter dúvida nessa parte, ok? Isso é uma maneira de nós nos santificarmos. Mas Deus está falando muito mais, tanto aqui nessa carta quanto em tantas outras que ele está falando. Deus não, eu não falei para vocês que o principal propósito do ser humano com Deus, o primeiro, o principal entre todos, é o nosso relacionamento com Deus? E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de relacionamento. Por isso que a palavra fala sobre entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Alguém aqui que é casado faz sexo de porta aberta, de janela aberta, com visita em casa. Alguém faz isso? Não, lógico que não. É uma vida de total intimidade do casal. Então, geralmente, a gente tem uma vida sexual dentro de 4 paredes, com a porta fechada, de preferência na maior intimidade possível. É isso que é o normal. Então, Deus também nos pede para ir para esse lugar de intimidade. Por isso que nós precisamos ter momentos de real relacionamento com Deus, num quarto, num momento a sós, no nosso dia a dia, ali precisa ter aquele momento. Por quê? É o momento em que eu entro em total relacionamento com Deus. É quase não, sei lá, espiritualmente falando, a palavra fala que o conhecer, né, que a gente já viu algumas passagens, fala desse ato sexual entre o homem e a mulher, né? Então, é impressionante como a Bíblia, ela coloca isso no mesmo patamar, né? Tanto a vida sexual de um casal, quanto a nossa vida de relacionamento com Deus, ele entra no mesmo patamar, desde o Velho Testamento. Deus coloca isso no mesmo patamar. Por quê? Porque no momento em que nós temos uma vida de relacionamento com Deus, a palavra de Deus diz que nós também nos tornamos um com o Espírito. Assim como marido e mulher, quando eles estão no ato sexual, eles se tornam um como marido e mulher, no momento em que nós estamos no nosso relacionamento com Deus, nós nos tornamos um com o Espírito, ok? Então, é uma fusão espiritual, assim como é uma fusão física do ato sexual. Então, quando Deus está falando, através de Paulo aqui, para a igreja de Tessalônica, que eles precisam continuar buscando a santificação através de se abster de imoralidade sexual, ele está dizendo, não tenha relacionamento com outros ídolos. E isso engloba várias coisas. Tudo que toma o lugar de Deus no seu momento a sós, no seu momento de relacionamento, quando você abre mão de se relacionar com Deus para ter relações com qualquer outro tipo de ídolo, você já está dentro da imoralidade sexual que Paulo está falando também. Então, se eu não me relaciono com Deus no meu dia a dia, através da palavra, diga lá, Roberto. Não, estava aberto no microfone. Ah, então tá jóia. Pensei que você ia perguntar. Quando eu deixo, então, de ter esse relacionamento com Deus e passo a ter esse relacionamento com os ídolos, Lisângela, o que são os ídolos? Pode entrar tantas coisas aí, gente. Quando eu deixo de me relacionar com Deus para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para ter mais bens materiais, é um ídolo. Quando eu passo a me relacionar muito mais com as redes sociais e isso faz com que eu não tenha tempo para Deus, isso já virou um ídolo. Quando a minha família, quando os meus prazeres do dia a dia se tornam muito mais importantes do que o meu relacionamento com Deus no meu dia a dia, isso já virou um ídolo. Quando, sei lá, tantas coisas, né, que a gente pode falar, gente, é muitas coisas. Quando você mesmo, eu me importo muito mais comigo, com o meu bem-estar. Ah, mas eu não vou ter tempo para descansar.
Ah, mas eu não vou ter o meu tempo tranquila, sem pensar em nada. Você já fez um ídolo de você mesmo. E geralmente o ser humano ele tem uma idolatria muito pessoal. Eu não vou entrar nesse assunto agora porque não é o assunto em cash, mas numa hora a gente vai ter uma aula só sobre idolatria. E vocês vão se assustar como geralmente o ser humano ele cria um ídolo dele mesmo. Ele faz dele mesmo o ídolo. Porque quantos de nós fala assim, ah, mas eu preciso ser feliz. Não é assim que a gente fala? Ah, eu preciso ter isso porque eu mereço, porque eu preciso ser feliz, por isso que eu preciso ter isso. Isso já é um indício de idolatria de si mesmo. Quando você acha que você precisa ser feliz em detrimento de outros, em detrimento de outras coisas ou acima de outras pessoas, infelizmente, nós já estamos entrando num lugar muito perigoso de uma possível idolatria de si mesmo. Por quê? Porque Cristo diz que aquele que quiser ganhar a sua alma já perdeu. Então ele diz assim, se você pensar em você mesmo e não pensar no seu próximo como você pensa em si, você já tá um pouquinho fora do contexto. Mas bom, não vamos entrar nisso, senão eu vou entrar dentro de idolatria e não é o assunto nesse momento. Ainda que tá aqui dentro, ok? Então o que Paulo está dizendo é, nós precisamos nos santificar. E aí entram duas partes muito importantes dentro de um mesmo tema. A imoralidade sexual. A cidade de Tessalônica, ela estava imersa numa cultura grega, cheia de templos de outros deuses. Se vocês olharem a história, vocês vão ver isso. Existiam muitos templos de muitos deuses ali naquela região do Império Romano. Por isso que Atenas também Paulo vai bater muito forte sobre a idolatria, a gente vai ver isso. A igreja de Corinto, quando a gente começar a estudar, vocês vão perceber isso. E Tessalônica não é diferente. Mas os irmãos realmente receberam muito bem o evangelho e conseguiram se abster disso. E Paulo os elogia e pede para que eles continuem crescendo e para que eles continuem buscando essa santificação, abstendo-se da imoralidade sexual. Então estava falando da prostituição física mesmo do corpo, que aí nós vamos ver os outros versículos e a gente vai ver que ele está falando muito mais disso, mas também de que eles realmente buscassem um relacionamento diário com Deus, porque através disso eles seriam santificados, ok? Então Deus está falando das duas formas de buscar a santificação aqui. Aí ele diz no versículo 4, por isso que eu tô falando que ele tá falando do corpo, tá? Da prostituição física, mais precisamente. Ele diz assim, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Do que Paulo está falando aqui, gente? Continuando sobre o se abster da imoralidade sexual. Ele está falando justamente sobre a prostituição física. Então eles tinham a prática de talvez ter sexo antes do casamento, ter vários homens e várias mulheres, se prostituírem mesmo, né? Como a gente vê hoje em dia essa prática tão natural, né? Namorar e já ter relação sexual, estar noivo e já ter relações sexuais, terminar um namoro e já começar outro e já começar com prática sexual novamente, com uma nova pessoa. Isso quando não tem 2, 3 namorados e com os 2, 3 se tem também relação sexual. Então essa prática ela não é de agora, do século 21. Essa prática é de muitos e muitos anos atrás. As pessoas já tinham esse costume de ter práticas da sexualidade ser livre dessa forma. E como Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica se abster da imoralidade sexual, ele está dizendo que essa é uma das formas que esse povo vai se santificar, guardar. Porque nós então entendemos, e ele deve ter ensinado isso, de que o nosso corpo é o que, gente? Templo do Espírito Santo. Então, se a nossa vida, a partir do momento que a gente nasceu de novo, agora ela não é mais minha, mas é de Deus, é do Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor. Então eu não sou mais dono de mim mesmo.
ok? Então eu preciso ter o meu corpo, ó, corpo, não carne, lembra de Gálatas? Corpo. Eu preciso ter o meu corpo como algo preservado, guardado para o Senhor, para o relacionamento com o meu Deus, para o relacionamento com o meu verdadeiro marido. Então, o meu corpo vai ser do meu marido, fisicamente falando, aqui de forma natural, e o meu corpo também vai ser do meu marido espiritualmente. A palavra não fala, vocês sabem que eu não sou muito de acordo com essa teologia, mas eu vou falar só para vocês entenderem o que eu tô falando. A palavra não diz, segundo a maioria dos teólogos, que nós somos a noiva de Cristo. Não é isso que a maioria das pessoas pregam? Falam que nós somos a noiva de Cristo? E quem estudou comigo escatologia sabe por que eu não concordo 100% com isso. Mas nós temos que buscar a santificação. A noiva é Israel. A noiva é Israel. Nós somos as damas de honra dessa história aí, né? Bom, vamos lá. Então, assim, se nós somos a noiva de Cristo, quem é aqui, gente, falando de forma bem natural, ia querer casar com uma prostituta? Alguém ia querer casar com uma prostituta? Que soubesse que você deixou sua noiva lá te esperando para você voltar para casar com ela, e enquanto ela tá lá se preparando para o casamento com você, você ouve notícias ou você vê, literalmente, porque Deus está nos vendo, você vê a sua noiva saindo com tantos outros homens, ou a sua noiva saindo com tantas outras pessoas e tendo relacionamento íntimo com ela. Quem é que ia querer isso, gente? Isso somos nós diante de Deus. Se eu sou a noiva de Cristo, se eu falo que o meu corpo é templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita dentro de mim, então como é que eu posso usar o meu corpo físico para a imoralidade sexual? Entendem o que a palavra está dizendo? Paulo adverte e ensina essa igreja de forma muito objetiva, de forma muito clara, de que ainda que a cultura, ainda que o contexto da igreja de Tessalônica, a cidade, os domínios ali de Tessalônica fosse de total prostituição, porque era comum nos templos, né? Eles faziam orgias, eles tinham rituais onde as pessoas tinham relações sexuais umas com as outras. Isso é cultura grega, gente. Isso é natural para os gregos daquela época, ok? E até hoje em dia, se duvidar. Mas Paulo está dizendo, vocês nasceram de novo e agora o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Então vocês precisam se abster da imoralidade sexual. Vocês precisam guardar o corpo de vocês irrepreensível até a volta de Jesus. Vocês precisam colocar o corpo de vocês de maneira santa e honrosa e não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Então quem desconhece a Deus, quem não conhece Jesus, a gente não pode falar com eles dessa forma, porque eles nem entenderiam o que a gente está dizendo. Falar para uma pessoa que tem prática sexual antes do casamento de que ela não deveria ter, é loucura, gente. A pessoa vira para você e fala, você tá maluco. Você tá maluco, isso é natural, isso é normal. Não tem nada, é amor, né? As pessoas falam, não, eu tô fazendo amor, tá? Ok, então tá bom. Né? Então Paulo está dizendo assim, para esses eu não posso dizer nada, mas para vocês que nasceram de novo e que são agora templo do Espírito Santo, vocês precisam compreender e entender que esse é um princípio que Deus, isso está nos mandamentos do Senhor, como ele falou aqui, isso está na instrução de Deus. Então nós precisamos guardar a nossa vida santa e irrepreensível. Só que ele continua falando algo muito importante aqui, que tem a ver com isso. Olha o que ele diz aqui, versículo 6. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Paulo está falando sobre defraudação, gente. Quando você, de forma deliberada, quando você, de forma intencional, vai e comete uma imoralidade sexual com o teu próximo, você não só está se prejudicando espiritualmente, colocando o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, em pecado, mas você está também fazendo com que a outra pessoa peque juntamente com você. Então o teu pecado passa a ser duplo. Você está desonrando não somente o seu corpo, mas você está se aproveitando, Paulo está falando aqui, do corpo do outro. Você está
defraudando. Depois vocês buscam o significado dessa palavra, que eu gosto muito. Quem cita muito essa palavra é a pastora Sara Shiva, que ela fala muito sobre a defraudação emocional, que é pior do que a defraudação física, né? Que é você usar uma pessoa sem a intenção de realmente ter um compromisso sério com aquela pessoa. Isso é a defraudação, tá? Então, quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você tá namorando com uma pessoa, por exemplo, e você não sabe se você vai casar com aquela pessoa. Como é que você pode, então, cometer relações sexuais com aquela pessoa se você não tem um compromisso ainda com essa pessoa? Você nem sabe se você realmente vai honrar essa pessoa até o casamento, entende? Isso chama-se defraudação, não só emocional, porque essa promessa, né, de que você vai se casar, você fica falando, eu te amo, eu vou sim casar com você, não, você é o amor da minha vida. Então, isso você está defraudando alguém emocionalmente. Mas Paulo está falando aqui sobre o uso mesmo do corpo da pessoa. E isso você está prejudicando o seu irmão. Então, essa questão da imoralidade sexual não prejudica só você, mas prejudica o seu próximo. Então, se o principal mandamento é amar a Deus e ao meu próximo como a mim mesmo, quando eu estou desonrando alguém nesse quesito imoralidade sexual, eu estou indo totalmente contrariamente à palavra de Deus e a esse mandamento. E aí, por isso que ele diz, o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Então, essa questão da imoralidade sexual é tão sério, gente, que vai ser um dos castigos da ira de Deus sobre os ímpios, sobre as pessoas que continuarem nessas práticas, porque elas não só estão usando o corpo próprio, que é templo do Espírito Santo, que Deus criou para ele, para a glória dele, como ele está também usando o corpo do próximo para também cometer esse pecado. Então você não comete o pecado só com você e contra Deus, mas você comete contra o seu próximo também. Então o negócio fica mais sério ainda. E a ira de Deus vai vir sobre esses. Lá em Apocalipse fala que os de imoralidade sexual não herdarão o reino de Deus, vão sofrer o juízo de Deus, né? Fala tantos outros nomes, né? Os que cometem a prostituição, imoralidade sexual e tantas outras coisas. Então, esse é um dos pecados mais sérios que existe dentro da palavra de Deus desde o Velho Testamento. A gente precisa estar muito atento, buscar muito realmente o discernimento de Deus para guardar nossa vida, nosso corpo, corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a volta de Jesus, ok? Bora lá, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu vou ler aqui os dois significados de novo, só para a gente relembrar. Lá no dicionário, impureza significa assim, é a palavra acatarsia, que significa impureza no sentido moral, impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria, uma vida devassa. Então, Deus não nos chamou nem para a imoralidade moral, né, para nós cometermos imoralidade com as pessoas no sentido moral e também com o nosso corpo. Então Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E aí a santidade ou santificação, a palavra aqui no grego que Paulo usa, é a palavra agiasmos, que é consagração, purificação. Então, a partir do momento que eu creio em Jesus, que eu tenho buscado essa santificação em Deus, eu vou querer me consagrar, eu vou querer me purificar. E o que a palavra de Deus, ela significa? Ela tem um dos seus significados, como a água que purifica, ok? Então, aquele que se relaciona com Deus através da palavra, através da oração, através do jejum, através das práticas espirituais, ele está buscando esse processo de santificação. Então, o nosso corpo, a nossa vida, não foi chamado para impureza, para ser usado de qualquer forma, mas para a santificação, para a santidade, ok? Versículo 8. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, que coisas, gente? Aquele que rejeita
essas palavras, aquele que rejeita os mandamentos, aquele que rejeita o que Deus está ensinando, aquilo que rejeita aquilo que Deus está mostrando na palavra que é a verdade. Entende? Versículo 8. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem. Vocês não estão rejeitando a mim, vocês não estão rejeitando o apóstolo Paulo, vocês não estão rejeitando o pastor da igreja que muitas vezes está ensinando essas palavras. Vocês estão rejeitando a Deus. Entende? Então é muito mais sério quando nós entendemos a palavra, quando nós somos ensinados na palavra e nós então começamos a rejeitar. O que é rejeitar? É pôr de lado, é não dar ouvidos, é agir de outra maneira. Deus está te ensinando a forma de ser, de agir, de se santificar e você simplesmente está rejeitando. Eu não quero isso. Eu quero continuar pecando. Eu quero continuar fazendo, cultuando, adorando os meus ídolos. Eu quero continuar tendo essa vida que eu estou levando no meu dia a dia sem me relacionar com Deus. Isso é rejeitar a Deus, gente. Quando eu rejeito os ensinos que a palavra de Deus está trazendo para a minha vida, eu estou rejeitando a Deus. Você não está rejeitando quem está te ensinando, não. Você está rejeitando o próprio Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Sabe por que ele fala isso? Porque o Espírito Santo está aqui dentro, morando dentro de nós. Quando a gente então reconhece que Jesus é nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo está o tempo inteiro te chamando, tentando te levar para esse lugar de santificação. Mas você está preferindo o lugar da impureza, o lugar da imoralidade sexual, da idolatria e de tantas outras práticas que vão em desacordo com a palavra de Deus. Então, nós precisamos buscar essa palavra que purifica, meditar nessa palavra que purifica, aprender da palavra que purifica, para que o nosso processo seja de santificação e não de impureza. Porque naquele dia o juízo de Deus vai vir e não vai dar para dizer que não sabia. Inclusive, ainda dá tempo de você abandonar as aulas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquilo que você não sabia, você se torna inocente. Mas aquilo que você sabe que é pecado e continua cometendo, aí já não existe mais inocência para você naquilo. Aí agora é juízo de Deus mesmo, ok? Então eu brinco com a galera em algumas aulas, eu falo, gente, ainda dá tempo, se vocês quiserem sair, fica à vontade. Eu não vou ficar bravo com vocês, eu vou continuar amigo de vocês do mesmo jeito. Mas conforme nós vamos estudando aqui as cartas de Paulo, e eu até falei para uma pessoa essa semana, eu acho que foi essa semana a passada, que o Novo Testamento ele é resumido em 3 tópicos, acho que é isso. Segundo um teólogo, né? Segundo um estudioso aí. Como que é esses tópicos? O evangelho, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 tópicos, gente, 4 tópicos, agora que eu lembrei. Os evangelhos, né? Que são o quê? A verdade de Deus para a salvação, né? Então o evangelho é aquele momento em que você vê o que Cristo fez por você e que então você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, certo? Aí depois vem Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos? É você entender, é você compreender como é viver em igreja, como é ser igreja, né? Não é viver em igreja, como é ser igreja. O livro de Atos mostra para nós como é ser igreja, a igreja primitiva, como é que Deus instituiu para ser igreja, como é que eu devo viver em comunidade. Então o livro de Atos vai mostrar isso. Aí depois vem todas as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, né? Eles estão ali fazendo o que nesse terceiro módulo? Eles estão nos ensinando sobre os princípios do que é servir a Deus. Ó, eu fui salvo com os evangelhos, aí eu aprendi como é estar e ser igreja, ok? Agora, sendo igreja, estando no corpo de Cristo, eu vou aprender através das cartas como é que eu devo proceder como igreja, como é que eu busco essa santificação, os ensinos, as ordens, os mandamentos de Deus. E por último, entra o quê? Qual é o último livro, gente? Apocalipse, que vai falar sobre o quê? A volta de Jesus, o juízo final e a vida eterna. Então o Novo Testamento, ele está resumido de como é que um cristão deve viver até a volta de Jesus. Então é um processo, somos salvos,
aprendemos então a ser igreja, somos ensinados como devemos nos comportar e no final Jesus volta e nós somos então levados para essa eternidade com Deus ou para o juízo eterno e para o lago de fogo e enxofre, que é o inferno, chamado inferno, ok? Então a palavra de Deus ela tem esse formato para nós. Então nós estamos aqui nas aulas de quinta-feira buscando esse entendimento hoje, nessas aulas que nós vamos ter, de como é que eu devo proceder para ser santificado, para viver uma vida de santidade, buscar uma vida de santificação. Então dá tempo ainda de sair das aulas, porque Gálatas foi né, assim, de muito ensino. Tessalonicense é bem gostoso, nós estamos numa fase bem bacana, mas vai vir umas cartas aí que nós vamos tomar pancada junto com os irmãos ali. Então, ou você já sai para nem ficar sabendo o que você está fazendo e que tem desagradado a Deus, ou você fica, mas você diz, Jesus, me ajuda a buscar essa santificação, a ouvir o ensino e a começar a colocar em prática. Aí funciona as aulas, aí vai funcionar, a gente tá aqui como corpo de Cristo aprendendo junto. Tá bom, gente? Vamos continuar? Diz aí, então, versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Então ele está falando, o amor eu não preciso mais falar. Quem tem ensinado vocês sobre o que é o amor é o próprio Deus. Gente, olha que tremendo isso. Paulo escreveu para uma igreja de que ele não precisa ensinar sobre o que é amor, porque esses irmãos têm aprendido com o próprio Deus o que é amar uns aos outros. Porque eles têm amado toda a Macedônia. É pregar o evangelho de forma maciça. É dizer, Jesus te ama e eu também. Independente do problema que eu tenha com a outra pessoa, das atitudes da outra pessoa, é decidir viver em amor. Isso é tremendo. Ele fala isso praticamente na carta inteira, né? Elogiando essa igreja. Versículo 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Paulo está começando a ensinar algo aqui que ele vai falar um pouquinho mais para frente e a gente vai reforçar isso. O que Paulo está falando aqui a gente vai reforçar depois. Paulo está falando sobre você ter um trabalho, você ser alguém produtivo. Sabe por que Paulo estava falando isso aqui? Gente, vamos entender o contexto histórico. É fantástico entender isso para entender por que ele está falando isso no meio da carta. Lembra que eu falei para vocês no início que essa fase aqui da igreja, por volta do ano 50, 51, que é quando Paulo escreve essa carta, o Império Romano já estava sofrendo de forma muito forte a perseguição, a igreja estava sofrendo de forma muito forte a perseguição do Império Romano, ok? Os Césares, eles já estavam se sentindo totalmente incomodados, porque existia um povo em todo o Império Romano que estava dizendo que Jesus estava voltando e que ele ia ser o rei de toda a terra. Então a perseguição de Roma, da cultura grega e de todo o Império Romano sobre os cristãos em todo o Império Romano, nós estamos falando agora de todo o Império. Pega lá o mapa do Império Romano, você vai entender o que eu estou falando. Eles estavam tendo uma perseguição muito forte. E por quê? Porque também os discípulos estavam pregando de forma muito incisiva a volta de Jesus. Por isso que a gente vai perceber os irmãos aqui sendo ensinados novamente por Paulo a respeito da volta de Jesus. Já já a gente vai entrar nessa parte. Então assim, por quê? Porque eles estavam dizendo assim, arrependam-se, Jesus está voltando. Jesus morreu, ressuscitou e ele deixou uma promessa. Eu vou voltar. Não foi essa a promessa? Eu vou voltar. E para esses discípulos, para essa primeira leva da igreja, para esse primeiro 100 anos, eles achavam de verdade, gente, que Jesus ia voltar ainda naquele tempo. Eles tinham tanta convicção disso
que eles pregavam isso de forma muito clara e objetiva. Jesus está voltando. Então, o que estava acontecendo com muitas pessoas? Fiquem abismados ou não, mas isso acontece inclusive hoje em dia também, ainda que a gente não perceba. Muitas pessoas, por elas estarem dentro de um contexto de igreja já, e elas estarem então ouvindo dizer, e por isso que elas também estavam se convertendo, de que Jesus estava voltando, elas não queriam mais trabalhar, elas não queriam mais produzir, elas não queriam mais conquistar as coisas. Jesus vai voltar mesmo? Então vamos aqui, aproveitar o dinheiro que eu tenho, vamos aproveitar a vida que eu tenho e vamos viver. Jesus deve voltar amanhã, tá tudo acabado, vai destruir, nananã. Sabe aquela coisa de, já que Jesus está voltando mesmo, pra que eu vou trabalhar? Pra que eu vou juntar dinheiro? Pra que eu vou comprar uma casa? Pra que eu vou, ajudar as pessoas? Pra quê? Pra quê? Então, as pessoas estavam entrando num ensino um pouco distorcido a respeito disso. Porque eles achavam, e não há problema nenhum em achar, mas eles estavam, por causa disso, se tornando pessoas ociosas, se tornando pessoas encostadas, se tornando pessoas não produtivas. E isso é terrível, gente. Quando a galera começa a viver uma vida de ociosidade, a viver uma vida não produtiva, você começa a ter pessoas que começam a se aproveitar das outras. Então, assim, se eu não tô trabalhando, se eu não tô ganhando dinheiro, como é que eu vou ter o sustento para minha casa, gente? Fala para mim. Como é que isso acontece? Se eu começar a viver uma vida baseada de que Jesus vai voltar daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, eu começo a viver uma vida, muitas vezes, me aproveitando das outras pessoas, me aproveitando da situação de outras pessoas. E era isso que Paulo estava recebendo notícias, ou vendo ali na igreja naquele momento. Então ele começa a dizer, gente, esforcem-se, versículo 11 novamente, e o 12, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Então não parem a vida de vocês, não fiquem parados achando que porque Jesus está voltando, nós precisamos parar a nossa vida. É o contrário. A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Gente, pensa uma igreja que agora começa a viver um em função do outro, um dependendo do outro, e aí o povo de fora começa a ver que o povo só quer ficar encostado, não quer trabalhar, não quer produzir. E aí eles começam a virar, em vez de bom testemunho, começam a virar mau testemunho. Ou então os irmãos que estão trabalhando começam a então sustentar os irmãos que não querem mais trabalhar. É isso que está acontecendo na igreja de Tessalônica e naquela região. Então Paulo está novamente, ele diz, como eu já instruí vocês, vou falar novamente, trabalhem, produzam, cuidem dos seus negócios, vivam uma vida tranquila. Jesus está voltando? Está, mas isso não me tira do lugar de produzir, porque eu preciso trabalhar o dia a dia para comer, para sustentar a minha família, para fazer as coisas caminharem, ok? Então é disso que Paulo está falando, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Por causa disso também, não falei que Jesus estava voltando, gente? Então ele vai falar sobre essa questão da volta de Jesus aqui no finalzinho do versículo 4. Mas como a gente já está finalizando a nossa aula, eu não vou entrar, e aí semana que vem a gente vai terminar justamente falando sobre isso. Ele vai falar sobre a volta de Cristo, que eles não estavam entendendo muito bem como é que ia ser isso. As pessoas que já tinham morrido ou que estavam morrendo por causa da perseguição do Império Romano, se elas iriam ser salvas, se elas não iam, entra nesse contexto agora, e a gente vai falar, por isso que eu falei que nesse livro a gente ia falar um pouquinho sobre escatologia. Aqui na aula que vem a gente vai falar e vai dar o desfecho desse livro, justamente falando sobre essa questão da ressurreição dos mortos, ok? Então semana que vem a gente vai entrar exatamente no versículo 13, vou até marcar aqui para não esquecer onde é que a gente tá, mas eu não vou esquecer não. Tá fácil, aqui tá gravado inclusive, mas a gente volta no versículo 13 e a gente já vai entrar depois no capítulo 5, que também fala um pouco sobre isso e finaliza a carta. Então semana que vem a gente termina o livro de 1 Tessalonicenses e na outra semana
muito provavelmente a gente faça o livro de 2 Tessalonicenses. Tem um assunto bem pesado também no livro de 2 Tessalonicenses, vamos ver se a gente consegue fazer em 1 ou 2 aulas, porque é uma carta bem pequenininha, só de 3 capítulos, tá bom? Mas a gente vai ver o que dá para ser feito e terminar essas 2 cartas. Eu achei que eu ia terminar até antes do que a gente está indo, mas acaba puxando um assunto, puxa outro. Quem me conhece sabe que eu não consigo deixar, né, o assunto muito solto, acabo explicando um pouco mais do que deveria, mas assim a gente consegue aprender melhor. Então, semana que vem a gente já vai falar a partir do versículo 13, entendendo, não esqueçam esse pensamento, para eu já começar em cima disso. A igreja estava sendo muito perseguida, muitas pessoas estavam sendo mortas pelo Império Romano por causa da pregação do Evangelho, muitos estavam deixando, inclusive, de trabalhar, e aí Paulo agora vai trazer um ensino sobre essa volta de Jesus, porque talvez não deu tempo dele ensinar muito bem sobre isso. Ele traz então um ensino um pouco mais apurado sobre essa questão da volta de Jesus, tá bom? Gente, pastor Toninho tá aí, ora por nós, pastor, por favor, pra gente finalizar então. Dá um oi aí pra nós, glória a Deus. Tem hora de já. Glória a Deus. Bela aula, muito bom. Ensino de hoje mais uma vez.